Satsang 4. Parte 2. Feriados, 5 a 10 de agosto de 2022. 9 de agosto de 2022. Então, segunda parte do Satsang de 9 de agosto de 2022. Silêncio. Irmão, inaudível. Sim, mas vá em frente, não consigo ouvir você aí. Irmão, podemos fazer qualquer pergunta. Ah, sim, qualquer uma, sim, claro. Irmão, então, é para um, inaudível, também falou de osteoartrite, síndrome de Asperger. Ah, Asperger. Sim, então. É muito difícil responder sem conhecer a pessoa. A síndrome de Asperger é uma configuração especial do cérebro. Costumava ser como o autismo, mas é completamente diferente. Mas, o que você quer que eu responda? Irmão, bem, apenas falando sobre a síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger, não posso dizer nada sobre isso. É um modo de funcionamento muito particular, um pouco como outras coisas, como a sinestesia ou outros modos de funcionamento que não são propriamente patológicos, são modos de percepção diferentes da realidade. Então, é claro, isso leva a um desajuste mais ou menos acentuado, porque eles não funcionam como nós, como um autista de alguma forma. Geralmente são seres que têm uma sensibilidade extremamente desenvolvida que, para nós, é anormal, mas que, para eles, é o seu funcionamento normal. Infelizmente ou felizmente neste tipo de síndrome, realmente não vejo o que possa fazer. Elisa, mas porque algo deveria ser feito. Mas não sei exatamente. Irmão, não, está perfeito, não tem o que fazer. Não há nada a fazer. Agora osteoartrite, isso é diferente. Osteoartrite, dependendo de onde está localizada. Bem, em geral, a osteoartrite corresponde a uma lesão no primeiro chakra e, dependendo da localização, claro, às vezes há um componente mais histórico, digamos, da pessoa. Ter osteoartrite do joelho direito não é o mesmo que ter osteoartrite do joelho esquerdo. Mas é claro que não temos tempo para explicar tudo isso, levaria muito tempo. Iria além do escopo de um satsang, é mais um ensinamento sobre o que é a osteoartrite e como tratá-la. Existem inúmeros tratamentos em todos os ramos da medicina, mas não consigo apontar osteoartrite de tal lugar, de tal lugar. Uma semana não seria suficiente. Elisa, mas a osteoartrite não tem nada a ver com Asperger. Ou não, nada, não tem nada a ver com isso. Eu nunca disse que havia uma conexão. Lá, a Asperger e osteoartrite, duas coisas diferentes. Irmão, comparado com a síndrome de Asperger, eu tenho um amigo lá, e ele é um cara incrível. Ele faz coisas, por exemplo, quando está trabalhando, ele tem duas chaves de fenda em uma plataforma e como uma ele faz PSCHTTT, bate, ele coloca as coisas. São pessoas que têm um modo de funcionamento completamente, para nós, aberrante, com capacidades extraordinárias em determinadas áreas. É o mesmo em outras anormalidades, entre aspas, do funcionamento cerebral. Pessoas autistas reais, são extremamente sensíveis, sentem coisas que nós não sentimos. Mas bem, isso faz parte de seu cenário, de seu roteiro. Além disso, para os Asperger, quando eles se aceitam em sua originalidade, em suas fantasias, tudo sempre corre bem. Irmão, sim, isto funciona muito bem. Elisa, é mais a família que tem dificuldade de entender. Eu acredito que depois dessas 3 semanas e 12 satsangs, nós esgotamos um pouco todos os assuntos. Irmão, é hora da digestão, eu diria, integrada, digerida. Sim, há um tempo de digestão. Sempre há um momento, como dissemos antes, de incompreensão, quando você diz a si mesmo ele é louco. E isso é completamente normal, é uma reação normal. Você teria me dito, sem eu ter vivido, que a consciência é uma doença, eu não teria sido capaz de acreditar, nem de aceitá-la, nem mesmo de ouvi-la. É lógico, mas mesmo assim é bem feito. É lógico e é bem feito, porque a partir do momento em que você o vive, realmente, você entende o que significa. Mas enquanto não for vivida, não pode ser compreendida. Como eu sempre disse, não há como entender.
Não há nenhuma ferramenta em nenhum nível que possa permitir que você a entenda. É impossível. Elisa, eu veria algo novo. Por que não perguntamos a cada um deles como se sente ao aceitar ou não essa mudança de paradigma? Por exemplo, como você se sente sobre isso? Você pode aceitá-lo? Irmão, desde o momento em que ouvi Oma em 2020, eu senti isso interiormente como uma evidência. Mesmo sem compreender. Irmão, mesmo sem compreender, e sinto que minha mente age como se tivesse compreendido, tanto que escrevo pequenas cenas muito rapidamente, o que me permitiu colocar no papel o que eu sentia ser evidente. Mas eu percebo o quanto resta do mental. Mas a mente também pode ser uma ferramenta fabulosa, desde que você não seja dirigido por sua mente. A mente estará lá até o fim, mas ou é seu mestre ou seu servo. Irmão, a expressão ne plus et dupe, não ser mais enganado, me levou a escrever sobre um personagem chamado meme plus dupe. Nem mais enganado. Mesmo assim, deve ser especificado que você conheceu o Rael durante sua vida também. Irmão, sim, foi uma grande alegria encontrá-lo. Há sempre um sentimento de gratidão, especialmente por aqueles que saíram das garras da egrégora da Irmandade. Outro irmão, de minha parte, venho reforçar, o sentimento não, a compreensão de Terry, foi a mesma coisa comigo, quando descobri ouvi honrar ou não, Bidi. Irmão, para mim, é a evidência, apesar de todas as perguntas que posso me fazer todos os dias desde então. Elisa, mas você ainda se faz perguntas. Irmão, até agora, sim, cada vez menos. Mas para mim, isso é tudo. Então é isso que é surpreendente em comparação com Bidi. Quando Bidi apareceu em 2012, muitos irmãos que seguiam a Dei, a Outras Dimensões, desapareceram. Eles fugiram. Muitos voltaram 5 anos, 6 anos depois. Mas o que nosso irmão está dizendo aqui é que muitas pessoas, mesmo sem experimentar o que Bidi está dizendo, sentem que é verdade, têm um pressentimento disso, mesmo que haja milhares de perguntas. E Bidi explicou isso, acredito, várias vezes. Quer dizer que a potência do que ele emite é tal que atravessa completamente a mente de um lado para o outro, e chega a tocar, disse isso já em vida, chega a tocar, eu diria um acorde sensível, ou seja, aquele em que você se reconhece, mesmo que não consiga nomeá-lo. Bidi passa por todas as camadas de ilusões. Quando ele fala, você não pode pensar, é muito alto em todos os níveis. Não apenas a intensidade, mas o poder do que é dito. Da mesma forma, atravessa todas as camadas de crenças que ainda temos e as pessoas, hoje, amam Bidi, mesmo aquelas que o odiavam na época. Claro que isso não nos permite viver o real, isso sempre foi dito. Ninguém pode nos fazer experimentar o real de fora. Mas isso é o que você disse. O que muitos irmãos e irmãs dizem, evoca algo interior. É realmente a expressão essencial, atravessa todas as camadas de crenças. Ele disse ainda, eu disse a você, sem eu sou, e nos últimos anos de sua vida, ele disse, minhas palavras não podem falhar. Então elas não falharam porque hoje há muitas pessoas que estão redescobrindo Nisargadatta no Ocidente, e além de todos aqueles que falam sobre um novo mundo, uma nova terra, que até copiaram já outras dimensões, bem obviamente a única pessoa que eles não podem copiar é Bidi. E por um bom motivo. Felizmente. Bidi nunca contou histórias, ao contrário de Oma, que nos acompanha o mais próximo possível do que está acontecendo. Elisa, Catherine, você quer dizer alguma coisa? Irmã, o que eu posso dizer é que eu sinto interiormente, eu realmente sinto algo tão evidente, mas eu ainda tenho muitas dúvidas, e às vezes eu digo para mim mesma, mas é uma loucura, e eu sinto como talvez, uma briga com minha mente sobre isso, e às vezes é difícil deixar completamente essa mente, tenho dificuldade em entender isso, e me sinto como uma intuição, você disse a palavra intuição, mas sim, é isso. E você descreve muito bem que aí você não é mais o personagem, mesmo que como você disse há um mental, você descreve a testemunha, você vê a luta. E aí está a vencida.
Bem, sim, porque você não está mais identificado com a mente que questiona, com o personagem que questiona, mas você realmente vê o que acontece em você, o campo de batalha entre é real, é intuição, ou eu não vivo isso, e o personagem que tenta por todos os meios lhe dizer que não é verdade. Irmã, de repente, eu vi e disse: você está me fazendo sentir culpada. Pare mental, você me coloca numa culpabilidade. E de repente é isso, eu sinto isso agora, é verdade. Assim como você está, e Nisargadatta já estava dizendo isso durante sua vida, assim que você se coloca na testemunha, você não pode decidir estar na testemunha, simplesmente as palavras que você expressa mostram que você é a testemunha que observa sua personagem diante da intuição do real. Isso leva necessariamente à experiência do real. Tudo que você tem a fazer agora é observar ainda mais, não tomar partido, nem para um nem para outro acima de tudo, do contrário, isso seria uma crença, observar isso. E quanto mais você observar, mais você verá que a mente dá um passo para trás por conta própria, você não pode se opor a ela. É o próprio princípio da observação que põe fim à preeminência da mente. Esse tipo de pressentimento, de intuição de que é real, mesmo sem vivê-lo, faz a mente aparecer com força, mas, ao mesmo tempo, aparece a testemunha, aquele que vê isso, e pronto, acabou. Acabou, porque mesmo que você tenha a impressão de que tem que se opor, que tem que dizer cala a boca e tudo mais. Além disso, ele não é calado, quanto mais você lhe disser para calar, mais ele se manifestará. E esse tipo de luta entre as crenças, o personagem, a ideia de ser pessoa e a intuição do real, vai deixar todo o espaço para o real. Sempre acontece assim, sempre. O que deve ser mantido é o observador, não com a vontade, mas simplesmente notando o que está lá como você disse, só isso. E quanto mais você vê, mais distância você vai tomar e, em algum momento, o silêncio se faz. E em algum momento, você se fará a pergunta final: quem está observando o observador? É aquele que sempre esteve lá. Estava mascarado pelo mental, mascarado pela história, memórias, projeções. Mas é um padrão absolutamente reprodutível em todos. E agora esse padrão está se desdobrando extremamente rapidamente. Na época de outras dimensões, outras dimensões, eu digo, há irmãos e irmãs que demoraram 6 anos para voltar, 5, 6 anos. Eles estavam digerindo o choque. Mas aí você vive praticamente o choque em tempo real. Mas como eu disse, em algum momento vocês vão rir de si mesmos, desse personagem ridículo que tenta impor alguma coisa, e dessa intuição do real. Ou seja, haverá realmente uma travessia de um para o outro. Mas lembre-se de que você nunca pode se opor à sua mente. A única maneira de não deixá-lo dominar é vê-lo, só isso. Sem julgá-lo, ele é o que é. É muito útil para dirigir um carro, para viver. Mas é assim que acontece, é assim que acontece. Irmã, obrigada. Irmão, isso é o que disse Gandhi. Como? Irmão, foi o que disse Gandhi. A mente cria o abismo, sim, o coração o atravessa. Irmão, o coração o atravessa. Exatamente. Isso é o que eu tenho na minha camiseta, que aliás eu não usei esta semana. Elisa. Bom, próximo, Christophe. O que? Não quer, não precisa. Irmão, não quero falar da minha vida, mas, Elisa. Não, isso não nos interessa. Risos. Irmão. Mas apesar de tudo durante 5 anos, ir à escola para mim era, além disso eu vi muitas vezes, nesta vida, me senti fora, me senti como um clone, um fantasma, o que se chama observador. Faço isso há quase 7 anos, me observei como um palhaço. Complicado evoluir nessa vida e aí vai, vamos resumir, e aí eu descobri em 2009, há outras dimensões, e aí quando o Bidi apareceu, logo de cara, era evidente. Isso é tudo. E então agora, eu só penso nas coisas, meu mental, é preciso pegar um táxi, o avião, o ônibus. O mental é usado para isso e já é bom. Elisa. Bem, vamos ver se você arrisca dizer alguma coisa. Fala com uma irmã. Risos. Elisa. Não, a questão é esta. Irmã. Sim. Elisa. Diante da imensidão da verdade que estamos expondo, como você reage, ou seu personagem?
Como você vive isso? Você tem uma rejeição, você tem, irmã, neste momento. Elisa, não em geral. Irmã, Elisa, desde que você me seguiu, você seguiu Jean-Luc. Irmã, como eu vivo? Elisa, como você se sente? Irmã, como eu me sinto? Ou você vive isso, sim? Irmã, bem, eu sempre, não sei me expressar com as palavras exatas, sei que algo vive dentro de mim, que é um fim, pois mesmo, um exemplo, um tubo de pasta de dente, fico feliz quando. Incompreensível, mas grandes gargalhadas. Bem, aparentemente o tubo está finalmente vazio. Irmã, eu digo, é isso, acabou. Risos. Elisa, você sabe que isso acontece comigo também. Irmã, por tudo, assim, eu vejo, não importa, eu citei esses dois exemplos, mas poderia ser outra coisa, não uma garrafa de vinho porque eu não bebo. Risos. Irmã, sim, eu digo que aqui está uma garrafa de água, acabou, vamos lá, top. Minha preocupação é que minha pessoa, que eu termine com minha pessoa. Porque lá, tem sido dito muitas vezes, eu ouvi bem, você não sente mais nada, você não bebe mais nada, sim, mas eu vivo neste mundo, eu não posso funcionar como um zumbi na cidade, Elisa, mas talvez você tenha entendido mal, certo? Irmã, mas é provável. Elisa, porque nunca dissemos que terminamos com a pessoa. Irmã, sim. Ei, eu não entendi. Elisa, ela diz que a preocupação dela é que, irmã, a personagem, Elisa, que a personagem termine, mas ela não deve. A personagem termina de qualquer maneira, não no nível mental, porque isso é visto, como dissemos, mas simplesmente no nível do que chamamos de hábitos. Todos nós temos hábitos que nos acompanham. Irmã, Jean-Luc, você já disse muitas vezes, sentiu, ouviu, também tem o personagem que está ali, que gesticula. Quem é o que é, sim. Irmã, aqui está. Mas a pessoa, então é muito mais profundo. Elisa, eu acho que o que ela diz é que quando você diz que não há ninguém lá, ela diz, sim, mas então como eu vou? Sim, mas quando falo com você, posso ver que estou falando de pessoa para pessoa, mesmo que não haja ninguém lá. A sensação de ser uma pessoa, além do personagem, irmã, é isso. Bem, ele vai acompanhá-lo até o último suspiro. Irmã, bom. Sim, e sim. Você não pode fazer o que está lá ir embora, é parte da aceitação. A mente é a mesma, não nos opomos, nós a vemos. Você vê o personagem que chamamos de macaco, o papagaio. Irmã, sim. Mas a pessoa que vê isso, que é um relé do absoluto? Irmã, sim. Ele estará lá até o último minuto. Irmã, bem, estou tranquila. Você não tem nada para fazer desaparecer. Irmã, não, mas é verdade, me preocupava dia após dia. Elisa, não, mas às vezes é o seu entendimento que pode causar problemas para o personagem. Exatamente isso que eu estava dizendo. Elisa, porque algumas pessoas pensam que vão se matar. É como no Advaita Vedanta, as pessoas dizem, este corpo vai tomar um café. Mas não, é você que vai tomar café através desse corpo, não há nada a rejeitar. Quando falo de aceitação, não é apenas aceitar eventos traumáticos. É também aceitar o personagem, a pessoa, a mente, é assim que você passa por eles. Assim que você rejeita, que espera um fim do mundo ou de sua pessoa, bem, você se afasta do momento. Irmã, não, eu não estou esperando. Não. Irmã, não, eu não estou esperando. Mas como já foi dito muitas vezes, mas a pessoa vai te incomodar mesmo, o personagem, a pessoa, me incomoda também, pelos hábitos dele, né? Não são nem lembranças, nem são crenças, são hábitos, o que se poderia chamar de traços de caráter. Você nasceu Áries, você não pode evitar, você é Áries até o seu último suspiro. Você nasceu Leão, você é virgem, faz parte da vestimenta. Irmã,
De qualquer forma, os traços de caráter, eu desde que saí de Paris, é verdade quis descobrir lá onde moro agora, não sei porquê, é a egrégora da cidade que é diferente, mas eu tenho um traço de caráter, digamos que não tenho, como posso dizer, que não me expresso e o deixo ir, mas não me aborreço, não me irrito de forma alguma, mas o mostro. Antigamente, de acordo com o teste que você sabe, como a gente chamava esse teste, eu não sei mais. Um teste que você me deu, eu acho que não, era um teste, né? Assim o ppm, você quer dizer os testes que fizemos, as tecnologias que desenvolvi. Irmã, bem, você disse que eu era discreta, mas que minha alma não era. Não estou dizendo que a alma é isso. Então aí eu não sei se é uma questão de alma, mas quando eu expliquei o que tinha acontecido comigo, a pequena agressão, digamos, porque não é, bem, aí está, eu espontaneamente uso o que é necessário, enquanto que eu poderia ser muito discreta. Nisargadatta era um homem muito zangado. E ele era um comerciante e tanto, você dirá, um comerciante e tanto. Irmã. E finalmente estou feliz por ter descoberto este temperamento, não sei se estamos falando de temperamento, caráter, não sei, mas de poder expressá-lo quando é necessário. Sim. Enquanto na jornada espiritual, você é informado de que isso deve ser silenciado. Irmã, é isso. Esse é o erro. Tudo que você se opõe é reforçado e isso faz sofrer. Você é o que você é, ponto final. Elisa. Marie-Thérèse quer falar. Irmã, sim, na verdade. Marie, aproxime-se para que possamos ouvi-la. Irmã, na verdade, trata-se do impacto ou interação do Sol com os humanos. Irmã, com humanos, especialmente agora. Com o quê? Elisa, o humano. Irmã, com humanos. Sol como humanos, sim. Irmã, porque acontece que nos últimos 15 anos mais ou menos, eu tenho sido capaz de olhar para o Sol agora pelo tempo que eu quiser, a qualquer hora do dia, e eu sinto que ele está me nutrindo, está me purificando, e em algum lugar ao longo da linha, talvez me tenha ajudado no processo de muitas coisas. Conrad falou sobre isso durante sua vida, ele também falou sobre isso nos anos 2010, 2012, a comunhão com o Sol. É uma ajuda da mesma forma que você contempla uma árvore, uma flor, uma pintura, mas o Sol é um elemento que efetivamente o remete à sua própria presença, ao seu ser, não ao não ser, mas ao seu ser. E também ágape, como esse Sol nutre a todos, dá sua luz a todos sem fazer diferença. Então é uma possível representação desse chamado amor incondicional que não faz diferença. De fato, aqueles que conseguem olhar o Sol de frente pela manhã, a qualquer hora, são alimentados, é claro. É a fonte da vida, é a fonte da luz física, concreta, mas também interior, o Sol interior. Também está no nível do que é chamado de Sepirot, Tiperet, ou seja, beleza. Tiperet não é o coração, está logo abaixo, é o ponto que corresponde ao oitavo corpo, ou seja, o nascimento do embrião crístico, a passagem do ego no coração. Então, sim, o Sol pode ser, para alguns, uma grande ajuda em todos os níveis. Como os cristais que também podem ser uma muleta. Mas as muletas são úteis quando você não pode andar sozinho. Mas em algum momento, jogamos fora as muletas. Obrigado. Elisa, uma irmã, me sinto mais leve, mais livre e me dá ilusões, me ilude viver em êxtase. O pouco, já é muito. Estou muito atraída pelo abismo desce nada e desce tudo, que é real, mesmo que minha mente interfira. O que é constante no que todos vocês dizem aqui, assim como aqueles que estiveram presentes durante estas 3 semanas, tanto em público como em privado, é que se vocês acolherem as palavras, acolher as palavras não significa concordar, porque a mente não pode aceitá-las, então isso vai acontecer. Porque você não pode recusar a verdade, mesmo e especialmente se ela for inacessível para você no momento. E como você descreve, como você descreveu, é um alívio. Não temos nada para mudar, não temos nada para melhorar. Tira todo o peso, mesmo que você ainda não esteja vivenciando, se sentindo aliviado, mesmo que haja dúvidas, é enorme. Elisa, isso é o que eu mais sinto.
e isso nos aproxima ainda mais do eterno presente. E quanto mais perto você chegar disso, o que quer que a mente diga, o que quer que suas percepções digam, mais leve você se sentirá. É realmente assim que acontece para todos. Você não precisa mais acreditar em nada. Elisa, uma irmã, às vezes no dia a dia, eu sei que o que me incomoda, me dá muita paz dizer, bem, eu aceito como é, e isso me dá muita paz. Experimente em todos os eventos da sua vida, antes mesmo de resolver algo que acontece com você. Coloque a aceitação na frente e você verá, como disse Eckhart Tolle, a graça está lá, imediatamente. É um relaxamento, e a força de viver esse relaxamento em atos cotidianos, coisas que nos entediavam, que nos preocupavam, e bem em um momento o silêncio se faz sozinho. Você não pode procurar o silêncio, ele aparece por si só. É o fim do buscador e quando você percebe, quando você começa a perceber que sempre esteve lá, é realmente uma alegria muito grande. Você não pode defini-la como uma alegria relacionada ao contentamento de algo que aconteceu, ou que você deseja adquirir ou experimentar. É o que se chama alegria sem objeto, que se transformará gradual ou repentinamente em alegria sem pessoa, sem sujeito. Este é o estado natural. Mas a pessoa, o personagem, ele ainda está lá. Ele tem o direito de estar com raiva, ele tem o direito de não estar feliz, mas isso muda tudo. Irmã, na verdade, o estado de raiva. Não podemos ouvi-lo. Irmã, desculpe o estado de raiva que é muito breve, no que me diz respeito, mas muito rapidamente depois é como se, incompreensível. De fato, para todas as emoções, não só para a raiva, você verá que uma emoção passa, você não a bloqueia, você não a rejeita, você aceita o que sente, seja a apreensão, como você descreveu, as vertigens de vai e vem, e bem você a aceita, e então ela desaparece, ou seja, ela não o perturba. E você descobrirá que todas as emoções, de fato, estão presentes, mas não mais o impactam. O erro seria querer suprimir as emoções, como suprimir a mente. Isso não significa nada. Isso é uma mentira espiritual, isso é uma mentira psicológica. Você não pode se opor ao que se manifesta, mas pode deixar passar. É a evolução normal de uma emoção, de uma alegria, de uma dor. A partir do momento em que você simplesmente percebe que tem uma dor, uma raiva, bem, o que você constata? Ela vai embora. Você não se opôs a isso. Gurdjieff disse algo muito correto. Quando você tem uma emoção, ele disse outra coisa. Ele disse, tente simplesmente adiá-la para o dia seguinte, e no dia seguinte, o que é que havia? Não havia mais emoção. E sim. Então fazemos melhor, aceitamos deixá-los nos atravessar, mas não os impedimos. É uma resolução. É o mesmo para a mente, está lá, nós a vemos cada vez mais, mas não podemos nos opor, é parte do que é parte do que é parte do que temos que aceitar também. E logo depois, bem, você fica aliviado, fica melhor. Muito mais do que alguém que vai agarrar uma emoção, ver na história, na anamnese, de onde vem, e por que é assim. Também fizemos com os diabinhos, por exemplo, para voltar à origem de uma emoção, à origem de um problema. Ao mesmo tempo foi uma luz importante, que ainda existe para alguns de nós, é claro. Mas o caminho direto é observar o que está acontecendo, aceitar que é assim, e é a aceitação que coloca a graça, que coloca a alegria, e que permite atravessar. As emoções não podem cristalizar no corpo nem perturbar nada, isso é liberdade. Faz parte do processo. Elisa, uma irmã, vejo que não há nada mais que aceitação, mas também acho que a vida é tão bela, por isso não sei se é resistência, mas aceito. Gostaria de ter a informação, gostaria de alcançar a alegria como hoje, mas tenho a impressão de que é uma resignação, que ela aceita por resignação, mas é maravilhoso. Elisa, então eu não entendo muito bem. Você tem o direito de vivê-lo como uma resignação ou uma perda no início. Você pode experimentar todos os tipos de sentimentos. Como a perda de controle, como um luto. Elisa, é como se ela perdesse sua identidade no mundo. Exato. Sim, sim, mas isso faz parte do luto, os seres humanos sempre vivenciam o luto. Um luto por qualquer coisa, finalmente algo que desaparece.
Mas o que aparece em vez disso é muito mais gratificante e alegre. Mas efetivamente do lado da pessoa, é um luto real. Mas aí também, sem culpa, você percebe que há um luto que está ali, e da mesma forma, você vai necessariamente levar ao observador, a testemunha, acontece por si só. Eu disse e repito, não é uma questão de reprimir no sentido psicológico nada, pelo contrário, é preciso até mesmo dar rédea solta a tudo o que pode ser sentido ou expresso. É parte da aceitação. E o que é vivido como resignação, sacrifício, perda, luto, também será visto e vivido como uma verdadeira ilusão, a emoção que você vive, ou mental, que você vive quando a verdade é dita. Além disso, a verdade não pode ser dita na totalidade, ela só pode ser vivida, mas mesmo assim as palavras tentam se aproximar da verdade. E o que quer que você sinta, seja a intuição de que está totalmente certo, ou seja a sensação de se resignar a perder algo, o resultado está sempre lá, é o mesmo. Lembre-se acima de tudo que você não tem nada a reprimir, você não tem nada a rejeitar e que isso faz parte do estado natural. Não podemos fazer nada sobre o que é. O que é. Enquanto na jornada espiritual, na abordagem psicológica, psicoterapêutica, psiquiátrica, acabamos sendo ensinados apenas a reprimir, a rejeitar, a querer transformar as coisas. O que a verdade nos oferece é exatamente o oposto. É deixar ser o que é, aceitar que não podemos fazer nada sobre isso, nos coloca em graça. E isso, todos podem verificar. Eu lhe disse, eu lhe expliquei, em neurociência, é chamada a teoria da queixa. Quando você pressiona onde dói, dói ainda mais, mesmo que você tenha a impressão de que vai embora, não é verdade. Tudo que você se opõe é reforçado. Tudo que você aceita se transforma em graça. Não há outra maneira. Todo o resto é apenas sofrimento. Todo o resto é ilusão. Mas não podíamos viver ou ver isso antes. Elisa, para muitos irmãos e irmãs, não vai ser evidente vê-lo. Não, mas eles devem ter ouvido, é o que eu sempre digo. Eu não me importo se você aceita o que eu digo ou não. Quer você goste ou não, algo dentro de você ouviu. Como eu disse, não estou procurando um adepto ou um seguidor. Está tudo acabado. Eu estou dizendo que não depende de mim, isto é, o real, mas se você o aceita ou não, não vai mudar nada. O real vai surgir. Isto está de acordo com as palavras de Nisargadatta, minhas palavras não podem falhar, simplesmente o que eu digo, estas não são minhas palavras, é o verbo que se expressa, mas não me pertence. Certamente, eu ilustro através da minha vivência e dos meus conhecimentos, que não representam mais nada. Mas que às vezes pode dar a impressão de ter moletas boas e sólidas, e que reforçará a sua intuição, seu pressentimento, prefiro a palavra pressentimento, que tudo isso é verdade. E você? Risos. E você? Falando com a Elisa. Risos. Elisa, você pode ver que isso fica mais evidente a cada dia. Quando há o mental, há muita resistência. Mas eu sempre soube, esta intuição, que isto está aí. Sim, é este pressentimento que está aí. Elisa, a mente é forte, só tenta fugir, mas não consegue fazer nada diante do óbvio. Oh sim. Elisa, e então, acontece tudo por si só, não é? Isto é o que você só pode constatar, isto está acontecendo através de você. Mas acima de tudo, isso acontece sem você, sem nenhuma vontade pessoal. Isto é o que eu digo, quanto mais você aceitar que não pode fazer nada a respeito, mais o pressentimento se fortalecerá, mais perto você chegará do eterno presente. Elisa, e além disso, eu acho que estamos sendo ajudados. Você acredita? Elisa, que somos ajudados? Oh sim. Vocês são ajudados pela inteligência da luz. Elisa, eu, no meu caso, recebo tapas, bofetadas, constantemente. Sim, é a inteligência do real que atua, isso foi explicado. Elisa, a personagem Elisa nunca quer ficar quieta. É preciso sempre estar agitada. Então, nós lhe damos um tapa e ela fica. É a sideração das palavras de Bibi, que ele diz com tanta força. Ele congela você. Isso pode assustá-lo. Outros o aceitaram imediatamente como evidência. Irmã,
O que me divertiu, não me divertiu, mas ele estava dizendo: deite-se, para que eu possa mais facilmente perfurar você. Isso mesmo. Elisa, uma irmã. Eu tenho uma preocupação pessoal. Quero ser o mais disponível para o silêncio e, por exemplo, esta tarde temos, aí, a tarde livre, a caminhada, sim. Elisa, continuação. Sinto, por exemplo, a necessidade de estar na minha cama tranquila para assimilar tudo isso. A caminhada na natureza que você vai fazer é a mesma para os dois primeiros grupos, ninguém fala nada. Nós andamos. Estamos imersos em algo imenso. Porque realmente é enorme em todos os sentidos da palavra. E é o mesmo que estar na sua cama. Estamos realmente neste lugar. No ano passado era outro lugar, também muito antigo, mas você está absorvido em algum lugar em algo imenso. É a mesma coisa que olhar para o sol, você vai ver, e é algo que também vai te levar a esse silêncio. É um deserto mineral, a pedra, é um desfiladeiro, uma passagem, como um estreito, como o estreito de Gibraltar onde estávamos, com o elemento água embaixo, com as aves de rapina no céu que giram. É uma imersão. Quando estávamos no lago Titicaca, no Peru, dormimos no lago Titicaca. Tivemos uma canalização de Mananda, com uma tempestade espetacular, que começou durante a canalização. E todos nós fomos absorvidos, nem mesmo nas palavras que Ma estava dizendo, mas, naquela vida que estava ali. O silêncio não está vazio. Está vazio de nós, mas está aberto para o infinito e o finito. E o caminho, assim como encontrar cetáceos, baleias, golfinhos, é uma reunificação com nós mesmos. O Estreito de Gibraltar são dois continentes um de frente para o outro, dois mares, o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, um de frente para o outro, e estamos no meio disso. Portanto, quer você esteja na cama ou no caminho, será uma integração de qualquer maneira. Mas a integração acontecerá mesmo sem o seu consentimento. Como eu disse, como eu repito, não me importa, no final, se você aceita minhas palavras ou se você as recusa, já que elas estão de qualquer forma dentro. Não há nada que você possa fazer a respeito. Não estamos aqui em um egregório onde tivemos que criar, recriar o corpo de luz ou trazer nossa atenção para as estrelas, para os portões, para um novo corpo. Nós estamos realmente na revelação do real. E a revelação do real não depende de Jean-Luc Ayon, nem de Abba, nem de Oma, nem de Bidi. É uma questão simplesmente de escutar. Mesmo que você não ouça, isso não importa. Mesmo que você não entenda, isso não importa, porque você só será capaz de se reconhecer a si mesmo. E é simplesmente devido às circunstâncias atuais, reais e concretas que a Terra está passando, que estamos vivenciando. Elisa. Esquecemos de dizer que temos Elodie. Nós temos. Elisa. Esquecemos Elodie. Lá, eu acho que ela está dormindo. Não sei se ela vai significar alguma coisa. Elisa. Sim, ela está dormindo. Há uma questão que Christophe levantou anteriormente. Eu lhe respondi, mas vou dizer aqui. Ele me pediu novamente para falar sobre o que chamamos de ondas escalares. Eu só posso encaminhá-lo a um satsang que realmente tratava disso. Há coisas que eu não posso repetir porque isso seria realmente repetir. Porque posso repetir 1000 vezes, aceitar o inaceitável e a graça, isso não é embaraçoso, mas em tal conhecimento formal, digamos, aconselho você a encontrar no Facebook ou no Apoteose, havia um satsang inteiro dedicado às ondas escalares. Elisa. E a pergunta que ele lhe fez, se ela ainda era atual. Sim, sim. É atual, sim. É claro que ele pode ajudá-lo em muitas áreas. Qualquer coisa que possa ajudar este veículo é bem-vinda, é claro. Também não há nada a reprimir aqui. Eu diria até mesmo que quanto mais você for, mais funcional for este veículo, mais disponível você estará para o real. E quanto mais o veículo estiver em boas condições, qualquer que seja sua idade, ainda é mais agradável fazer um trocadilho, morrer de boa saúde do que morrer doente. Porque nos coloca mais facilmente na alegria, e no momento presente mais facilmente. Elisa. Assim não morramos. Mas não, já que nunca nascemos. Elisa. Não, mas se formos saudáveis, vamos ter que ser vencidos.
Além disso, no momento da êxtase, na imersão no paraíso branco, não haverá mais ideia de morrer para nada, nem de perder nada. A perda pode ser experimentada agora, é o que costumávamos dizer, a sensação de perda, ou luto. Mas garanto-lhe que no final do paraíso branco, você não sente nenhuma perda. Pelo contrário, é uma restituição total. Mais uma vez uso o exemplo do Dr. Eben Alexander, quando sua consciência está na junção do ser, do si e do não ser, o absoluto, e você vê ambos os lados, você perde toda a identificação com qualquer coisa. Está muito além da beatitude. Está muito além do êxtase ou êntase, é a imersão em, é chamada de beatitude novamente, mas não é mais a beatitude porque não há mais nada. Mas sabemos que estamos em casa. Você sabe que nunca saiu de lá. Como o Bidi costumava dizer, você sabe que tudo o que você experimentou foi apenas um sonho. Realmente. Não há melhor imagem. Não há melhor representação do que este exemplo. Isso terá exatamente o mesmo efeito sobre você que quando você acorda de manhã de um pesadelo, para algumas pessoas, ou mesmo de um sonho muito agradável. Depois do paraíso branco, quando a consciência se extingue, não há mais nada. Porque, no final, era de fato apenas uma simulação. Não há arrependimento. Na verdade, não há, naquele momento, nenhuma perda de nada, pelo contrário. É realmente uma restituição total, além de qualquer coisa que você possa sonhar, imaginar ou pensar. É tão natural, é tão intenso, o que chamamos o vazio visto daqui. Você verá que o vazio contém toda a criação, todos os mundos, todos os universos. Você verá claramente que você escreveu tudo e que você foi tudo. Haverá, como dizem os cristãos, uma total indulgência de vocês mesmos, é mais do que um perdão e uma indulgência. Estes são os últimos momentos da consciência. É o momento em que a consciência aceita que foi uma doença muito útil para se sonhar. E, como disse Belt, uma grande alegria, um grande alívio. Não precisamos mais usar trajes, vestimentas. Não precisamos mais nutrir nada. E nós estaremos localizados na eternidade do ser e do não ser. Todos nós viveremos de forma síncrona que tempo, espaço, separação aparente, não existem. Não vamos depender de nada, absolutamente nada. Mas já estamos vivendo isso, para aqueles que vivem o real, apesar da presença da pessoa. Ela se expressa através da pessoa, qualquer que seja o terror que alguns possam experimentar agora, ou que experimentaremos no momento das várias sequências de eventos. Pouco a pouco, terá cada vez menos impacto, cada vez menos repercussão. Você realmente verá as coisas se afastando de nós. Esta é a reabsorção da criação. Mais uma vez, repito, mesmo que esperemos o fim, como você espera que seja um fim, já que nunca houve um começo, mesmo que chamemos assim. É simplesmente o fim do esquecimento, o fim da ilusão de estar separado ou de ser qualquer coisa. É uma imersão fora do tempo e fora do espaço. E mais uma vez, o reconhecimento é total, o reconhecimento de si mesmo. Não há mais necessidade de contar histórias. Não há mais necessidade de viver cenários. Existe apenas o que é. E é por isso que dizemos que é tanto uma explosão, uma reabsorção, uma dissolução. Foi perfeitamente descrito no livro E o Universo Desaparecerá. O que Nisargadatta estava dizendo. Os universos apareceram, os universos vão desaparecer, é sem causa, sem razão, sem lógica, mas sempre estaremos aqui. Elisa. Bem, todos estão cochilando. Bem, é tranquilo. Isso acalma. E será, de fato, quando o universo desaparecer, uma grande calma, uma grande alegria, se pudermos encontrar as palavras. Estas são as palavras que mais se aproximam disso. É tão natural. É daí que virá, como disse Pepper, uma grande explosão de riso cósmico. Era tudo uma farsa mágica, magnífica, às vezes terrível. Irmão, na verdade, o primeiro confinamento não foi maldade. Foi como um aquecimento, porque o planeta parou e então, por exemplo, na Itália, as águas ficaram claras, golfinhos por todos os lados, a natureza tomou conta. Elisa, respiramos, todos nos acalmamos e o planeta respirou. Nós vamos até parar agora. Já se passou 1 hora. Isso nos dará tempo para preparar nossa partida e nossa refeição.
Nossa partida, não desta terra, a partida para o caminho, a caminhada. Obrigado a todos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.